Olá, bem-vindos ao meu canal Uma Gestação Depois. 9 meses depois a gente decide gravar. 9 meses depois e umas tatuagens a mais. Você não tinha as tatuagens quando você gravou o Não. primeiro vídeo, né? As Eu minhas também confusões. não tinha essa. Depois eu vou fazer um Mas eu vídeo não- falando das minhas tatuagens, das minhas cagadas. Enfim, agora a gente tem o terreno. Não, Ih. na verdade, o terreno a gente já tinha. 9 meses atrás eu já tinha. Tem um vídeo aqui de quando a gente comprou o terreno e agora a gente tá construindo. Tá muito fofinho esse vídeo, tá engraçado no começo e choroso no final. Vai lá assistir, depois desse aqui, você assiste ele lá, tá? Nossa, cara. E eu já vou me corrigir já, que eu falei uma frase lá que depois que eu assisti eu não gostei. Eu falei assim, consegui tudo sozinha. Mas o que eu quis dizer é que eu tinha conseguido tudo sozinho dentro da minha área, né? Que eu não tinha nenhuma ajuda de um outro profissional, que eu tinha conhecimento da minha área, tá? Mas ele tava sempre junto, claro. ele faz parte da conquista. Agora a gente vai falar sobre a construção. Sim. E às vezes muita gente tem dúvida. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro eletricista, né? Não civil. Então eu tenho pequenas noções de algumas coisas que estão acontecendo. Mas por mais que eu tenha essas pequenas noções, a gente decidiu escolher uma empresa para fazer isso pra gente. Aí, graças a Deus que ele entende alguma coisa, né? Porque senão eu ia falar assim, ó, botaram esse negócio pra furar no terreno, não sei se nada. Ele tá anotando Precisa tudo. trocar o óleo do motor do terreno. Não, não faço ideia do que é. A gente decidiu pagar uma empresa pra fazer tudo, porque por mais que saia muito mais caro, né? Ou não, porque também se a gente fizesse tudo errado, a gente ia gastar mais dinheiro ainda pra consertar, né? Só que a gente escolheu isso porque a gente quer se dedicar ao nosso trabalho. Não tem como a gente trabalhar e fazer a obra, quer dizer, até tem como, mas aí talvez alguma das coisas ia ficar mal feita. Eu tenho um canal de finanças, então eu falo muito de investimento. Então, você deixar de se dedicar no que te dá dinheiro, pra você economizar dinheiro, às vezes é perder mais dinheiro. Então é melhor você se dedicar no que te dá dinheiro e fazer com que uma pessoa terceirize aquelas outras coisas pra você, do que você Às realmente vezes sai mais economizar barato. um pouquinho. Às vezes isso é a economia, né? Você poder se dedicar mais ao seu trabalho, ganhar mais dinheiro. E aquele custa mais é meio que se paga. Mas, agora, vou jogar uma polêmica, já que ele falou do canal dele de investimento e que ele investe. Comprar o terreno foi uma boa escolha financeira para nós dois. Não, eu não acho. Você gostou? Não gostei, mas eu já sabia dessa resposta. Antes de comprar o terreno, inclusive. Foi uma atitude muito mais emocional, né? E também porque a gente queria criar histórias. Mas depois, se vocês quiserem saber mais a fundo sobre por que não foi uma boa escolha financeira agora, no momento, ele A pode gente fazer um pode vídeo fazer um vídeo só de finanças. Inclusive, se vocês querem que a gente fale todos os preços de tudo que a gente tá fazendo aqui, deixa um comentário aqui. Se não tiver comentário falando que quer saber os preços ou não, eu vou falar os preços. Primeiro, no primeiro vídeo a gente comprou o terreno, aí você tem que pagar aquele monte de imposto que tem no cartório, né? Então você geralmente negocia e tem sempre um intermediador, né? Que é um... Como é que chama? O homem que manda o papel pra assinar. O homem que manda o papel pra assinar, né? Também conhecido como corretor, lembrei o nome. A gente comprou o terreno e aí, a partir daí, a gente decidiu começar a construir. Comprou o terreno, pagou o cartório, o terreno estava no nosso nome, tudo bonitinho, já tava com aquela folhinha lá que eu mostrei no vídeo. Depois disso, a gente fez o estudo do solo, ou seja, todas as informações necessárias para a criação de um projeto arquitetônico. Isso, porque Então, assim você vai saber onde você tem que tirar a terra e onde você tem que colocar a terra. e quando eu fui olhar o terreno, ele precisa ser gigante, porque o terreno ao lado estava vazio, já tinha sido comprado por outra pessoa, inclusive depois eu falo quem comprou esse terreno, que foi muito curioso, e aí tinha o meu terreno do lado, então eu não sabia exatamente a delimitação do meu terreno, tipo, é mais ou menos aqui nesse poste. Então a minha cabeça, ele era muito maior do que ele realmente é. Então quando teve essa delimitação do solo, tudo bonitinho, a casa do lado começou a ser construída, mas eu achava que era maior. Eu não tenho noção de metro, né, metragem, mas a gente tinha comprado, eu comprei sabendo o tamanho dele, sabendo, né, na minha cabeça de leiga. E assim, eu já fiquei assustada, falei, será que vai caber a casa dos meus sonhos? E não que eu quisesse uma casa ultra mega gigantesca. Então me deu uma certa tristezinha. Só que quem comprou o terreno do lado é justamente a empresa que a gente contratou. Olha que coincidência. A gente contratou eles, aí depois eles falaram, onde é seu terreno e tudo mais. Na hora que a gente falou, vocês são nossos vizinhos. Foi muito engraçado. Financeiramente falando mesmo, a gente pode economizar porque a mesma mão de obra que faz o terreno do lado faz o nosso. Na verdade, então, acho que eles que economizam. É uma via de mão dupla. Mas ali eles também conseguem economizar, por exemplo, com concretagem. Você pode mandar o mesmo concreto para as duas obras, então você paga um frete só. E o legal, se vocês quiserem ver, eu mostro a casa deles do lado, que é maravilhosa, inclusive. Comenta aqui se você quer ver isso. Exato. Bom, e aí como começou o projeto arquitetônico, a empresa que a gente tinha contratado para fazer a nossa obra tinha uma arquiteta de indicação. E ela fez um projeto lindíssimo. A gente adorou quando a gente viu esse projeto. Porém, a gente colocou algumas características que não tinha no projeto. E meio que
que daquele jeitinho, daquela proposta, não tinha como colocar todos os cômodos que a gente queria. Então ficou faltando um quarto que a gente gostaria de ter embaixo, e a academia seria muito pequena a ponto de eu achar desnecessária, porque não ia ter como colocar nada lá dentro. Então ia diminuir nossa piscina, né? Por que a gente queria fazer um quarto embaixo? A gente já constrói pensando em vender. Essas casas de mais alto padrão, geralmente é comprada por gente mais idosa, mais velha. Essas pessoas têm dificuldades, às vezes, de subirem escadas. Por isso que uma casa no térreo torna a casa mais fácil de vender. Quarto no térreo. Uma casa no térreo. Um quarto no térreo faz a casa ficar mais vendável, mais mesmo fácil sendo de vender. sobrado, né? Exato. Então essa que foi a ideia de ter um quarto embaixo, só que de acordo com o projeto que ela nos fez, não tinha como. Então a gente já olhou a casa como é linda, maravilhosa, mas não é a casa dos nossos sonhos. E aí meio que a gente se apegou também à arquitetura, que era muito bonita, e ela perguntou, vocês querem trocar? E a gente, não, deixa assim mesmo, tá bonito. E no meio do caminho, acabou que a arquiteta se desligou do nosso projeto e a empresa trocou. E a gente acabou fazendo um projeto com esse arquiteto novo, que é o arquiteto atual que tá com a gente até hoje. Só que quando o novo arquiteto mostrou a nova casa, com todos os ambientes, a gente gostou muito mais. A gente gostou muito mais. E assim, foi muito mais rápido também. Então a gente gostou de tudo. A gente até chorou quando a gente viu o projeto a primeira vez. E aí o projeto dos sonhos foi realizado. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo só desse projeto. E aí depois que o projeto ele tá pronto, a gente envia ele pra prefeitura. A gente não, o arquiteto envia pra prefeitura. E aí a gente precisa da aprovação pra liberar alvará, esse tipo de coisa. Coisa documental, burocrática, coisa chata. E que demorou pra caramba. Demais, Nossa, demorou muito. Ainda mais esse ano é ano de eleição, então, vixe, a prefeitura roda a lenha. Um lado positivo disso, mais uma vez, a gente juntou mais dinheirinho. Sim. Se a gente não vai tirar dinheiro da nossa reserva de emergência pra construir a casa, por enquanto, né? A gente não sabe se aumentar muito o custo. Não, mesmo a gente não tiraria nunca da reserva de emergência. A gente para a obra. A coisa é emergencial. A gente criou uma regra entre nós. Como a gente sabe que não é a melhor escolha financeira ali dentro do nosso planejamento futuro, enfim, seria muito mais inteligente a gente não ter comprado terreno, tá vivendo de renda, né? Alugar um apartamento melhor do que o que a gente vive hoje e ter uma qualidade de vida e continuar juntando dinheiro pra lá no futuro, depois de ter um dinheirão que rende ali o que a gente quer ganhar por mês, aí sim seria uma escolha muito mais inteligente. Então a construção da casa é todo o dinheiro extra que a gente tá juntando pra fazer essa casa acontecer. Então se de repente acabar todo esse dinheiro, a gente pausa a obra. Essa é a nossa regra. Por mais que a obra fique mais cara. Por mais que fique mais caro. Porque a gente não vai tirar o dinheiro da reserva de emergência, de forma alguma. Se tudo der mais ou menos certo, dá pra construir tranquilo. Se Deus quiser. Vai ter que dar muito errado pra não fala isso. Não fala isso que atrai. Depois do projeto arquitetônico pronto, né? Praticamente tudo certinho. A gente foi viajar para os Estados Unidos. E lá a gente, através de videochamada, a gente fez o projeto de hidráulica, de um monte de ponto. Eu achei que ia ser legal, mas não achei nada legal. É só responder as perguntas, tipo, quer tomada quente ou fria? Tomada quente ou fria? Tomada quente da torneira. Torneira quente ou fria? É até bom um ponto sobre esse negócio de hidráulica e elétrica. Às vezes você não quer uma torneira quente na sua sala porque você acha que você vai gastar muito dinheiro. Mas ter o ponto é melhor do que não ter. Porque se você quiser pôr depois, você coloca. E se você quiser vender e a pessoa fala assim, eu gostaria que tivesse, você fala, tem um ponto aí, é só você colocar. Né? Preparar enquanto a gente tá construindo é muito mais fácil do que depois. Bom, aí fez o projeto precisa estar aprovado pela prefeitura e pelo condomínio. Pro condomínio foi até que tranquilo, depois de um mêsinho mais ou menos foi aprovado, assim, demorou um pouco, mas ainda não foi tão demorado assim. E depois foi pra prefeitura. Daí eles pediram pra fazer topografia. Eu não sei o que é isso. Pra mim o estudo do solo já era necessário. Nós estamos seguindo aqui um passo a passo que a gente já gastou por ordem do que a gente foi pagando. Então eu vou falar o que a gente começou a pagar, né? Qual que foi as fases. A gente vai colocar os videozinhos aqui do que a gente já fez nesse terreno. Como eu não entendo nada, pra mim só arrastar a terra de um lado pro outro e botar os pau. Mas aí o Anderson vai explicando, tá? Então eu vou falando a ordem e ele vai falando o que é mais ou menos e vai mostrando um videozinho pra vocês o que já fez no terreno. Então primeiro teve pagamento ali de mão de obra de carpintaria, de armação e também de espaçadores e protetores. Foi feita outra topografia, parece que são 2 topografias, terraplanagem e perfuração de estacas escavadas. Visualmente você não vê quase nada de diferença a não ser a terraplanagem, mas é como se fizesse um monte de furo para preparar a estrutura para construir a casa para cima. Então põe furo, põe concreto, precisa de madeira para esses furos, é algo que, falando assim
simples, mas é algo que gasta bastante dinheiro. Muito dinheiro. Aí, além disso, a gente pagou taxa de emissão de alvará, né? Que aí deu certinho. Uhum. Alugamos um andaime. Por que alugamos um andaime? E a matrícula do nosso imóvel. É porque quando você está construindo, a matrícula do seu imóvel muda. Não é mais terreno e vira casa. Aí você tem que pagar Meu a Deus. atualização. Aí o IPTU vai mudar também, vai ficar Ou mais seja, caro. você fica pagando toda hora um monte de papel besta, né? Besta não, né? Enfim, um monte de papel só É a que você paga. regulamentação, é burocracia. A Burocracia. gente tem que regulamentar o terreno. Pronto. E aí, fora isso, a gente também teve custo com as estacas e os ferros, que aí vamos ver as próximas fases, né? É bem caro o estaque. Quanto mais estrutura tem sua casa, mais caro é essa parte. Que é a parte que é o alicerce da casa. Ela que vai segurar tudo que tem pra cima. Então, quanto mais coisa pra cima, mais caro fica. Ou seja, se você decide fazer uma casa com muitos pontos em Isso. balanço, que é quando você não coloca aqueles pilares pra segurar, Uhum. ou seja, fica uma parede sem nada embaixo, sabe? Aí o projeto sai mais caro, porque você vai ter que ter mais Quanto mais estacas, balanço, mais forte tem que ser a estrutura pra aguentar isso. Próximo vídeo que eu vou falar do projeto, vou mostrar pra vocês como ficou o nosso projeto, a ideia deles, que a gente vai colocar alguns elementos do Harry Potter, da planta Sakura, que não sei se já falei sobre a representatividade dela na minha vida, a gente vai colocar também no nosso Uhum. projeto. Inclusive, o nome da casa chama Casa Sakura. Sim, coitado, vai ter que ter um monte de planta rosa na casa. Não é um problema não, né? Não ligo É não. conforto, é bonito.